Olá, meu nome é Alessandra Tomazini, eu sou do Circo Burlesco e do Circo de Bambu. Nós fomos contemplados com o PROAC 9 de 2019, com o projeto Mar de Fora. E uma das ações do projeto foi a realização do nosso espetáculo Mar de Fora, no qual a gente utilizou as estruturas feitas de bambu para a realização das nossas performances aéreas, das nossas atividades artísticas. E para isso eu comecei a pesquisar o bambu, faz uns 3 anos que eu entrei nessa pesquisa, e para que a gente pudesse usar esse material com segurança e também com beleza. Por isso eu comecei a ir atrás de pesquisadores, de bambuzeiros, de pessoas que entendem do bambu. Comecei a ler livros, ver documentos e conversei com uma pessoa incrível que é o Antônio Salgado, um pesquisador, cientista, que dedicou a vida inteira pesquisando essa planta tão incrível e tão apaixonante. E ele me deu um livro que chama Bambu com Sal, Aqui e Agora, Lá e Então. O nome dele é Antônio Luiz de Barros Salgado. E esse livro é um livro muito completo, tem muitas informações. Eu não chamo nem de livro, eu chamo de documento mesmo, porque ele fala do tratamento do bambu, da conservação, da colheita, do manejo do bambu, das espécies, dos tipos de bambu que existem no Brasil e no mundo. Quando ele me deu esse livro, foi muito interessante que ele falou assim: você vai passar a sua vida inteira estudando sobre o bambu, vai morrer e não vai saber tudo sobre o bambu. Porque realmente o bambu, ele tem aproximadamente 1.600 espécies de bambu espalhadas pelo mundo. Aqui nas Américas a gente tem aproximadamente 440 espécies, sendo que 200 são nativas aqui do Brasil. Essas espécies que estão aqui nas Américas, elas estão desde a América do Sul até o sul dos Estados Unidos. Devido às dimensões continentais, às dimensões climáticas e à qualidade do solo, existe uma variedade imensa de bambus no Brasil, o que é ótimo para a gente, porque a gente tem uma variedade imensa para a gente produzir uma diversidade imensa também de produtos feitos a partir do bambu. Então, o bambu ele é muito complexo, a gente precisa estudar ele antes da gente começar a trabalhar. É por isso que eu estou aqui falando para vocês sobre o bambu, dando essa introdução, para que antes que vocês comecem a trabalhar com bambu, vocês saibam com o que vocês estão trabalhando e que planta é essa planta tão maravilhosa, que eu espero que vocês se apaixonem por ela como eu estou apaixonada. Em países como o Japão, China, Vietnã, Filipinas, ele é considerado sagrado por muitos desses povos. E devido à sua grande versatilidade, tudo que você pode usufruir do bambu, não é à toa que os hindus, eles dizem que o bambu ele serve o homem do berço ao túmulo, devido à versatilidade que essa planta oferece. No Brasil, ela é considerada ainda de uma forma pejorativa como a madeira dos pobres, mas isso é por pura falta de conhecimento realmente dessa planta. O Equador, a Venezuela e a Colômbia, isso não acontece porque eles já estão num processo muito avançado de conhecimento do bambu. Eles começaram a estudar o bambu depois da ocorrência de alguns terremotos, onde eles verificaram que somente as casas que foram construídas com bambu, elas permaneceram de pé. Então, eles começaram uma pesquisa em cima dessa planta e hoje eles detêm um conhecimento enorme. Eles usam bambu para construção popular, eles usam bambu para construção civil. Já no Brasil, o uso do bambu ele ainda é muito pequeno, diante da versatilidade que esse material oferece mesmo. Mas isso já está começando a mudar. As pessoas já estão começando a olhar o bambu com outros olhos. Existem muitos pesquisadores, muitas pessoas dedicando um estudo em cima desse material, pesquisando com profundidade, entendendo essa planta e fazendo um intercâmbio de experiências, um intercâmbio de informações entre pessoas do Brasil e entre pessoas de fora do Brasil, das Américas, pessoas do Japão, pessoas da China. Então esse conhecimento
já está sendo introduzido, já está sendo compartilhado por muitas pessoas, o que é muito interessante, porque essa planta é uma planta que a gente pode fazer muitas coisas com ela. A versatilidade dela é imensa. Ele pode ser utilizado na alimentação, na produção de tecidos, na construção civil, na construção popular, na construção de móveis, bicicletas, próteses ortopédicas, enfim, é uma variedade imensa, e até equipamentos circenses. O bambu é a planta que cresce mais rápido entre todas as plantas na natureza, e em função desse rápido crescimento, ele tem a capacidade de reciclar o gás carbônico da atmosfera. Ele pode reciclar 12 toneladas por hectare de CO2. E ele também, em função desse rápido crescimento, ele produz mais oxigênio até do que as árvores. Algumas espécies, elas crescem até 1 metro por dia. A gente não tem notícia de outra planta que tenha esse crescimento tão rápido na natureza. E esse rápido crescimento do bambu também faz com que ele tenha um poder de propagação muito grande. Quando você planta um bambu, ele se multiplica em vários outros bambus. E quando você corta um colmo de bambu maduro, você está fortalecendo o sistema de crescimento e propagação dessa planta. E essa é a dinâmica natural da planta. Ela é a planta que tem a maior taxa de crescimento da terra. Em média, no primeiro ano de vida, ela já atingiu 70% do seu crescimento final. Algumas espécies chegam a crescer até 1 metro por dia. Outra característica do bambu é que ele é 100% biodegradável. Isso significa que ele se decompõe naturalmente e com facilidade, não gerando lixos e nem resíduos ao planeta. Diferentemente de outros materiais, como o plástico, por exemplo, que ele demora centenas e centenas de anos para se decompor, poluindo os mares, prejudicando os animais e gerando impactos negativos. Agora a gente vai falar um pouco da estrutura do bambu. O bambu, ele é formado por duas partes. Uma parte subterrânea e uma parte aérea. Existem dois tipos de bambu, o do tipo entolceirante e o do tipo alastrante. Os bambus entolcerantes, eles nascem todos juntinhos um dos outros, como é o caso desse bambu aqui, ó. Vou abaixar para vocês darem uma olhada, ó. Eles nascem todos juntinhos. Esse tipo de bambu entolcerante, você não consegue caminhar, passar por entre eles, porque como você pode ver, eles são bem juntinhos. E os bambus do tipo alastrante, eles já nascem mais separados, você consegue caminhar tranquilamente por entre eles. Porém, eles são bambus de hábitos invasivos, então você precisa tomar muito cuidado se você quiser ter uma plantação dessa no seu terreno, porque ele invade tudo, ele invade o seu terreno, invade o terreno do vizinho, ele vai embora se você não fizer uma contenção, uma barreira adequada para você delimitar o espaço desse bambu, porque ele cresce e toma conta de tudo. Vamos falar um pouco sobre a estrutura desse bambu. Ele é formado por duas partes, uma parte subterrânea e uma parte aérea. A parte subterrânea da planta, ela é formada pelo rizoma e pelas raízes. Os rizomas, eles são responsáveis pela produção de novos colmos. É a partir dos nós do rizoma que vão nascer os novos brotos de bambu. É a partir dali que eles nascem. E os rizomas, eles são como caules subterrâneos. E eles vão caminhando por baixo da terra, ganhando novos territórios e surgindo novas varas de bambu, novos colmos de bambu a partir dele. Já as raízes, elas se desenvolvem a partir dos rizomas. Elas são bem pequenas, alguns centímetros de diâmetro. E uma das funções dela é ancorar a planta, é fixar ela no solo, impedindo que a planta oscile com a ação dos ventos ou com o peso da folhagem do bambu. E outra função
é captar a água do solo e levar nutrientes por toda a planta. O colmo de bambu, que também a gente chama ele de vara, ele nasce a partir dos rizomas. E ele é composto pelo nó, pelo entrenó, pela ramificação, pelas folhas e pelas flores. Essa parte aérea é onde mais facilmente a gente consegue distinguir uma planta da outra. Ele pode ter diversas texturas, diversas cores, diversos tamanhos e a maioria dos bambus, eles são ocos, mas existem algumas exceções. Os colmos, eles podem ter centímetros de diâmetro ou até dezenas de centímetros de diâmetro. Eles podem ter as paredes frágeis ou as paredes rígidas e espessas. Eles podem ser arredondados ou levemente achatados. Existe uma espécie de bambu que tem a forma naturalmente quadrangular com os cantos arredondados. É o Shimono Bambusa quadrangulares. As cores do bambu também variam muito. Eles podem variar de castanho, preto, vermelho, amarelado. E tem uma espécie muito linda que ela é verde e amarela, que é o bambu imperial ou bambu Vittata brasilis. Eles têm vários nomes, o mesmo bambu. A superfície pode ser lisa, áspera ou com espinhos. E o comprimento dos entrenós também varia muito dependendo da espécie de bambu. O colmo de bambu, ele nasce com o diâmetro que ele vai ter por toda a sua vida. Ele é maior na base e ele vai diminuindo em direção à ponta. Então ele é geometricamente um tronco de cone, mas ele não aumenta com o passar dos anos, como acontece naturalmente com as árvores. Os bambus do centro do grupo, em geral, são os bambus mais velhos e os bambus da periferia, os bambus mais jovens. Uma forma generalizada de você identificar são os bambus que têm uma sujeirinha, um líquens, uma sujeirinha branca, manchas, e os bambus mais jovens, eles estão verdes, brilhantes. Ó, dá uma olhada nesses aqui. Olha, percebe? Esses bambus com manchas, com sujeiras, são os bambus que eles estão mais velhos, os bambus mais maduros. E aqui, ó, você pode observar, tá vendo? Esse bambu verdinho, ele é um bambu muito jovem. Então, normalmente, na colheita do bambu, você não pode fazer a colheita dos bambus jovens. A gente tem que colher os bambus mais maduros, que eles estão melhor para a gente trabalhar. O bambu jovem, ele tem muita umidade, ele é mais flexível, ele não vai ser seguro para você fazer para você trabalhar com ele. A gente precisa cortar o bambu, colher o bambu com pelo menos 3 anos de vida. O colmo do bambu é formado também pelas folhas caulinares, ou a fralda, como se costuma chamar. Os bambus jovens, geralmente eles ainda estão com essa fraldinha. A função da fralda é proteger o entrenó quando esse broto do entrenó começa a crescer. Alguns dias depois desse nascimento, quando o entrenó já atingiu o seu crescimento, essa fralda ela se desloca, ela se destaca e cai. Dá uma olhadinha aqui, vamos ver essa fraldinha que eu tô falando. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Essa fraldinha, ela tá protegendo o entrenó que tá nascendo. Então, ó, tá vendo? Esse bambu verdinho, bonitinho, ele ainda é um bambu muito novinho. E quando o entrenó atinge o seu comprimento final, essa fraldinha se destaca e cai. Agora vem ver esse outro bambu aqui, ó. Esse daqui é um brotinho, pequenininho. Olha que bebezinho. Ó, e ele tá aqui com as fraldas, ó. A fralda que tá protegendo ele. E ele é verde, verdinho, brilhante. E tem também os galhos que nascem a partir dos nós do bambu. É deles que saem a ramificação, ó. Deixa eu virar aqui para ver se a gente consegue ver. Deixa eu tirar. Tá lá em cima.
Não tem nenhum galho baixinho aqui para eu te mostrar direitinho. E tem a floração do bambu. A floração do bambu é um fenômeno intrigante, porque é um fenômeno único e muito raro. Ela ocorre entre 50 e 110 anos, dependendo da espécie. Esses longos intervalos de tempo permanecem em grande parte um mistério para os cientistas. Essas espécies de bambu exibem outro comportamento incrível. Elas florescem todas ao mesmo tempo em todo o mundo, independente da localização geográfica ou do clima, desde que elas derivem de uma mesma planta-mãe, que é o que geralmente acontece. O bambu geralmente é uma divisão de uma planta-mãe. E essas divisões foram redivididas ao longo do tempo e compartilhadas em todo o mundo. Embora elas estejam agora em locais geograficamente diferentes, elas ainda carregam a mesma composição genética. Assim, quando um pé de bambu, digamos no Brasil, floresce, a mesma planta no Japão vai fazer o mesmo, mais ou menos ao mesmo tempo. É como se as plantas tivessem um relógio, um alarme ajustado que soasse todos ao mesmo tempo. E uma vez que a planta atingiu sua expectativa de vida, floresceu, produziu sementes, a planta morre, acabando com faixas inteiras de florestas de bambu. Uma das teorias é que o bambuzeiro ele precisa de uma energia imensa para produzir as sementes, e isso acaba estressando o bambuzeiro e ele acaba morrendo. Espero que vocês compartilhem essas informações com quem tem interesse em trabalhar com bambu. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, fiquem à vontade, me perguntem. Como eu disse, eu estou estudando bambu há 3 anos, então eu não sei tudo sobre o bambu. Provavelmente algumas coisas eu não vou saber, mas me perguntem, que aí eu vou pesquisar, vou falar com pessoas que entendem mais do que eu, o que eu não souber. Fiquem à vontade para me perguntar. Agradeço muito que vocês chegaram até aqui e que espero que vocês também se apaixonem pelo bambu como eu estou apaixonada. E no próximo episódio eu vou falar sobre o tratamento e a conservação do bambu. Então, muito obrigada e até já!